Na segunda parte desta aula pública, é a vez do público da Universidade Federal do ABC, em São Bernardo do Campo, fazer perguntas ao professor Olímpio sobre a crise alimentar no mundo. Quando o presidente interino Michel Temer assumiu, ele nomeou para o Ministério da Agricultura o Blairo Maggi. Ele é conhecido como o rei da soja. Qual é o impacto que causa nessa questão alimentar do Brasil ter um ministro que privilegie a exportação de soja? Somos um grande produtor e exportador de alimentos, tá? Entre eles a soja. Soja, carne bovina e algodão, tá? Junto com etanol. São os principais produtos da exportação agrícola brasileira. Essa exportação tem sido super importante para a manutenção da balança comercial brasileira, tá? E muitas vezes, já pelo menos 3 ou 4 vezes, que passamos por dificuldades financeiras, o Brasil, devido a crises internacionais e problemas domésticos, tem sido justamente o desempenho do agronegócio, que hoje já representa cerca de 34% do produto interno bruto brasileiro, é o desempenho do agronegócio que segura as contas nacionais. O problema é a gente ter cada vez mais o agronegócio tomando conta e deixando de lado a agricultura familiar e camponesa à míngua, literalmente, tá? Nos últimos anos, o Brasil tinha 2 ministérios lidando com a agricultura. O Ministério da Agricultura e o Ministério do Desenvolvimento Agrário. O Ministério da Agricultura cuidava e ainda cuida do agronegócio, da grande produção agroindustrial, e o Ministério do Desenvolvimento Agrário lidando com a produção pequena, né, familiar camponesa. No atual governo interino, foi colocado no cargo de ministro da Agricultura um dos maiores produtores mundiais de soja, que é o brasileiro Blairo Maggi, e o Ministério do Desenvolvimento Agrário foi extinto, né? Sendo que cerca de 90% dos municípios brasileiros possuem menos de 50 mil habitantes. A população brasileira é concentrada em grandes cidades e você tem muitos municípios com pouca população, que são municípios rurais, que poderiam estar produzindo alimentos, né? E o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que cuidava dessa produção familiar camponesa, foi extinto, unido ao Ministério do Desenvolvimento Social que existia, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que era onde estava o programa de aquisição de alimentos, e depois tiraram de lá e colocaram na Casa Civil da Presidência da República. A Casa Civil, ela tem por objetivo ser um órgão de coordenação da atividade dos ministérios. Porque as coisas batem. O Ministério da Agricultura faz uma coisa que tem a ver com o Ministério do Meio Ambiente, que tem a ver com transportes, então precisa de alguém para coordenar tudo isso. Quem faz isso é a Casa Civil. Ela não tem uma função ministerial, mas de coordenação. E colocaram o Ministério na Casa Civil. Então, basicamente extinguiram as ações de suporte à pequena agricultura no Brasil e colocaram um grande produtor. Qual é a leitura possível disso, né? Que um aumento do agronegócio no Brasil deve gerar mais conflito no campo, e para o Estado brasileiro ter capacidade, desse governo interino, de ter capacidade de reprimir ou dar conta dos conflitos no campo, você leva essa área para dentro do núcleo duro do governo, que é a Casa Civil da Presidência da República, que fica no mesmo andar do Presidente da República, lá no Palácio do Planalto. Num ponto de vista mais amplo, o que a gente percebe é que a gente caminha cada vez mais para a monopolização econômica, né? E os ideais de concorrência e de estabilização do mercado sem a intervenção estatal vêm cada vez mais sendo questionados. O que seria natural, pela essa lógica mundial que nós estamos seguindo, é a intervenção dos estados para a segurança alimentar dentro de um plano multilateral para tentar reduzir a fome no mundo.
Porém, pelo menos a percepção que eu tenho é que a gente caminha exatamente pelo sentido oposto, dado o exemplo dado pela outra pessoa que fez a pergunta com relação aos Estados Unidos, que é principal exemplo econômico, já que é a nação mais rica. Como a gente vê a perspectiva daqui a alguns anos da resolução desse problema, do ponto de vista do Estado, ou se nós caminhamos por uma ruptura das instituições, dada a cada vez mais influência econômica dentro das políticas públicas. Existe um conceito chamado arma alimentar, porque os alimentos podem ter o efeito de arma. Porque se você controla a comida que um determinado povo precisa, aquele povo está na sua mão. Uma boa parte da crise dos refugiados hoje, da África, do Oriente Médio, que vocês veem embarcando em botes para atravessar o Mediterrâneo, tem a ver com crise alimentar. As pessoas saem da onde elas não conseguem sobreviver e muitas vezes elas estão fugindo da falta de alimentos. A tendência no mundo inteiro, infelizmente, ainda é de aumento dos grandes produtores, que já têm uma característica monopolística, e isso deve aumentar. O Brasil está no meio termo. Tá? O Brasil pode escolher ser um líder mundial de alimentação, tendo as duas produções, a produção do agronegócio e a produção da agricultura familiar, ou pode fazer o caminho de ser um país só de um modelo de grande produção agroalimentar baseada no investimento capitalista, que só serve para perpetuar uma forma de dominação internacional sobre outros países. Nós estamos num divisor de água, né? Podemos ser um país que seja um exemplo para o mundo, ou podemos reforçar o modelo de dominação com base na alimentação. E acho que, infelizmente, estamos caminhando para esse segundo modelo. Trouxe muita estatística, muitos pontos cruciais para o debate e promoveu o enriquecimento da sociedade. E esse debate é de extrema importância no contexto atual. Eu acho uma ideia ótima trazer uma aula pública para fora da universidade. O nosso contexto está precisando muito desse debate e são assuntos extremamente relevantes para a nossa sociedade atual brasileira e mundial.